Tá aí então a questão. A questão está aqui e mais, ela está com um eletroscópio comum, né? Comum. E um possível eletroscópio aqui para identificar. Esse aqui seria um eletroscópio já eletrizado, já carregado, vamos dizer assim, carregado, já carregado. Ok? Já carregado. Então vamos lá. Então o eletroscópio é um dispositivo usado para detectar se um corpo está eletricamente carregado e, em determinadas situações, pode ser até útil para identificar o sinal. Só que para identificar o sinal, você tem que saber que o seu eletroscópio tem que ser previamente carregado. E você deve conhecer a carga dele. Você deve conhecer a carga dele. Senão você não consegue. Você troca 6 por meia dúzia. Você deve conhecer a carga dele. Ok? Ou melhor, né? Carga conhecida. Né? Tem que ter uma carga, o eletroscópio tem que ter uma carga conhecida. Ok? Então vai ter que ter uma carga conhecida. O eletroscópio. Então vamos lá. O primeiro eletroscópio de que se tem notícia foi inventado por William. Atualmente, o eletroscópio de folhas é bastante utilizado. Tal dispositivo consiste basicamente de uma esfera condutora presa em uma haste, né? Tá aqui a haste, que tem na extremidade inferior duas folhas metálicas. Só para você ter ideia, essa folha metálica aqui é papel alumínio, para ficar bem leve, né? Bem leve, como ele colocou aqui, flexível. Considere um eletroscópio previamente eletrizado com carga negativa. Olha só, com carga negativa. Seria esse caso aqui, ó. Ele está previamente carregado. Você conhece a carga, então. Carga, olha que letra linda, conhecida. De forma que todo o seu corpo, esfera, haste e folhas apresentem cargas negativas em excesso, elétron para tudo que é lado, como está no meu segundo desenho aqui. Dessa forma, as folhas do eletroscópio estão afastadas por repulsão. Vai surgir uma força aqui, né, de repulsão. Né? Uma perninha vai exercer uma força sobre a outra, de repulsão. Beleza. À medida que o objeto metálico carregado positivamente, tá lá o bastãozinho positivo, cheio de carga, cheio carente em elétrons, com carga mais Q, se aproxima da esfera do eletroscópio sem tocá-la, presta atenção, porque é importante destacar isso. Porque primeiro ele falou que era menos Q e depois ele falou que a outra era mais Q. Se esse negócio encostar, zera. A carga zera, né? Sinais iguais, em módulo, em quantidade, sinais contrários. Então tá aí. Se aproxima sem tocá-la, as suas folhas se fecham cada vez mais. E ele quer saber o porquê disso aí, hein? Se fecha um pouquinho mais. Então, quando eu colocar essa carga, esse bastão aproximar sem tocar, o bastão positivo do eletroscópio, ele vai atrair mais elétrons ainda aqui para cima. Aqui vai ficar com mais elétrons. Então, o que vai acontecer aqui nas perninhas? As perninhas vão ficar com menos elétrons. Então, as perninhas, como elas vão ficar com menos elétrons, as perninhas feias, como vai ficar com menos elétrons, então vai diminuir a força, porque tem uma menor quantidade de carga, vai diminuir a força. Por isso que as perninhas fecham um pouquinho aí. E eu não posso esquecer, né, resolver uma questão como se eu nunca tivesse resolvido outra, eu não posso esquecer da lei de Coulomb, que fala do módulo da carga 1 vezes o módulo da carga 2 dividido pela distância ao quadrado. Isso aqui eu estou falando de força e isso aqui eu estou falando de módulo. Quando eu vou falar de força, eu não estou preocupado com o sinal da carga. Então eu estou falando de uma força que é não só proporcional à carga, né, mas como produto das cargas. Q1 vezes Q2. E o que eu fiz aqui foi justamente o quê? Aproximar um bastão positivo e atrair os elétrons lá para cima, deixando as perninhas com menos elétrons. Menos carga, menor força. Por isso que a perninha fecha, né? Fecha um pouco, né? Fecha um pouquinho, né? Fecha mais ou menos, vamos dizer assim. Então, isso ocorre por quê? Né? Por que ocorre esse negócio? Ocorre pelo seguinte.
Vamos lá, né? Ler as alternativas. O objeto atrai parte das cargas negativas que estão nas folhas do eletroscópio. Essas sobem para a esfera e, dessa forma, a quantidade de cargas negativas nas folhas diminui. Olha só, quando é a letra A que vem bonitinha, a gente até desconfia, né? Mas vamos ler o restante, né? Mas sem dúvida nenhuma foi o que nós já falamos. O objeto, letra B, o objeto repele parte das cargas positivas. Esse negócio de repele, carga positiva, dá a ideia que elas vão andar, vão sair do lugar. Isso não pode, isso em hipótese alguma, ok? Nem precisa ler o resto. C. A carga total do sistema eletroscópio objeto é igual a zero. Olha que beleza. Pelo princípio da conservação das cargas, e a carga do eletroscópio deve tender, esse deve tender a zero. Eu vou escrever mais alguma coisa. Aí ele colocou isso aí, tá tão bonitinho. Por quê? Para te confundir, isso aqui foi só para te confundir. Veja bem, é aquela questão que eu falei, uma carga é menos que, a outra é mais que, mas ele deixou aqui no enunciado que é sem tocá-la. Não houve, não tem isso. Ah, mas Carlos, ele está falando de uma forma mais ampla. Ele está falando assim, né? Uma é mais que, outra é menos que. Se você pensar no todo, né? Vai ser nula. Não, tem isso não. Na questão, você encosta a carga ou você não encosta? Você encosta as esferas, você não encosta. Você encosta o bastão no eletroscópio, então você não encosta em nada. Então, encostou? Ah, equilíbrio eletrostático. Vamos buscar ficar em equilíbrio. E se é para todo mundo ficar carente de elétron, vamos ficar todo mundo carente do mesmo jeito. Se é para todo mundo ficar com excesso de elétron, vamos ficar todo mundo com o mesmo excesso de elétrons. Tá ok? Não tem essa não. Então, ou você encosta esse bastão, ou não tem conversa de princípio da conservação das cargas, que é uma verdade mal aplicada aí, tá? Não aconteceu isso não. Tá? E esse finalzinho aí foi sacanagem, né? Falar que carga tende a zero e tal, não tem nada disso. B. As cargas negativas do eletroscópio vão se transferir gradualmente para o objeto metálico. Dessa forma, a quantidade de carga nas folhas diminui. Mas como que vai ser essa carga negativa do elétron vão se transferir gradualmente para o objeto metálico? Objeto metálico, o bastãozinho lá, na verdade, né? Mas como, se não tem contato? Por isso que é gradual, cara, porque não tem contato, não, mas como que vai ser? Vai ter um fio ligando os dois, né? Então não procede isso aqui. E a última, as cargas positivas do objeto metálico vão se transferindo gradualmente. Olha só que beleza. É graduação, né? Para quem está fazendo Enem? Para graduar. Deve ser isso. Para o eletroscópio e, dessa forma, vão anular as cargas contidas nas folhas, que tendem a se fechar. Esse problema é esse smoke que tem que graduar esse negócio aqui. Esse smoke vai transferir como se não teve contato? Entendeu? Então não tem contato, não tem como transferir. Beleza? Fechou? É letra A mesmo. Agora vamos para a última questãozinha também no Enem. Tá ok? Também no Enem. Questãozinha teórica. Tá? Vamos lá. Questãozinha teórica. Sobre força elétrica. Vamos diminuir um pouquinho, qualquer dúvida, puxa pra gente aí. Não precisa diminuir muito, não tem conta aqui não. Só aparece. Tem número, né? Só aparece. Então tá aí, vou pegar a outra parte, que é. Ok. Tá aqui. Opa, vamos diminuir isso aqui um pouco. E vou colocar aqui do lado. Tá ótimo. Bem, essa é a última questãozinha 2 do Enem. E ela é 100% teórica. Vamos lá então. A figura elétrica, a força elétrica, perdão, como a força gravitacional, diminui com o inverso do quadrado da distância entre os corpos interagentes. Eu gosto do Enem, que ele dá umas dicas legais, né, cara? Então, opa, eu sempre esqueço, né? Ele dá umas dicas legais, o cara. Essa daqui, ó. Então ele já falou assim, ó. Lembra que a fórmula, né? Ele já virou para você, ó. Lembra que a fórmula de lei de Coulomb, ela é o quê? Ela é um K. Eu vou até destacar esse K, porque esse K
é uma constante, né? Tem no material de vocês, mas é um K que ele depende do meio. Eu já vi que vai falar de alguma coisa. Então ele já é uma que depende do meio. Então tem o módulo da carga 1 vezes o módulo da carga 2 dividido pela distância ao quadrado. Aí você vai lá na gravitacional. Não tem como você explicar uma sem mencionar a outra. Aí fala de um G, que eu também vou destacar, que também é uma constante, mas que não depende absolutamente de meio. Não sei que planeta que é que você descobriu lá, não sei em que galáxia, vai usar esse G, né? Então, o Mzão, o Mzinho e a distância ao quadrado. Então tá aqui. Então, ambas, está vendo que a relação é a mesma, né? Ah, diz a fofoca que houve até um plágio aqui, né? É muito difícil medir, vocês vão ver que é muito difícil medir essa força elétrica aqui, ó. A primeira depende do meio, ó que bacana, já falou aqui, tá vendo? Depende do meio. Quem está relacionado com o meio? Justamente essa constantezinha aqui, ó. Depende do meio, né? Depende do meio. É isso aqui que define o que ele acabou de falar ali. Depende do meio. Onde os corpos se acham, né? Mas a segunda, que é a gravitação, não. Essa daqui, essa constante não depende do meio. A interação elétrica entre duas cargas de 1 coulomb, outra coisa que ele fez foi especificar que é 1 coulomb vezes 1 coulomb. Pegou uma unidadezinha redonda ali. Situadas no ar e separadas, situadas no ar e separadas por uma distância de 1 metro. Beleza, distânciazinha de 1 metro. Dá para ficar 1 milímetro de distância? Dá para ficar 1 milímetro de distância. Né? Você vai multiplicar isso aí por 1000. Imagina um quadradozinho aqui. Isso aí vai ficar grande mesmo, vai virar 1 milhão. Né? Põe milímetro para você ver que beleza. Põe isso aqui em milímetro. Né? Agora eleva ao quadrado. Ah, fechou 1 milhão, né? Então, vale 9 bilhões de newtons. Olha que beleza. Na água, esse valor é 81 vezes menor. Se você recorrer ao seu material, você vai ver que lá tem uma relação específica com a força elétrica que fala o seguinte: ao colocar essas cargas ou essas esferas, o que você está analisando, ao colocar isso no meio diferente do ar ou do vácuo, você colocar, tirar do ar, passar para o vácuo, você vai achar lá na tabela 1. Ou seja, quer dizer que a força não alterou. Se você colocar na água, 81 vezes menor. Certo? Então, tem uma tabela para falar disso, graças a esse casinho aqui. Ótimo. A interação entre essas duas massas de 1 kg, então agora já está definindo aqui, ó, 1 kg. Então, são duas massas de 1 kg, né, situadas em qualquer meio, não interessa mesmo, e separadas por um metro. Gente, não dá para você ficar bem perto, não pegar duas massas, colocar bem pertinho uma da outra? Pensa. E se você colocar essas massas a 1 milímetro, né, 1 milímetro que daria o quê? 1/1000 metros. Olha que beleza. Agora, eleva isso aqui tudo ao quadrado. Nessa brincadeira, já fiz sua força ficar o quê? 1 milhão de vezes, né, maior. Só nessa brincadeirinha aqui. Né? Dá para ficar 1 milímetro perto? Dá para ficar 1 milímetro perto, tranquilo, vezes. Dá para ficar 1 milímetro perto aí, tranquilo, tá certo? Ótimo, então vamos lá. Enquanto a força gravitacional é sempre atrativa, isso é importante, a gente faz analogia, né? Mas por que essa força gravitacional é mais fácil? É sempre atrativa, isso vai ser importante. Eu vou voltar a discutir isso lá no campo elétrico, que é o próximo capítulo. A força elétrica pode ser atrativa só se eu estiver falando entre elétron e próton. Caso único. Atrativa, cargas opostas. Ou repulsiva se eu estiver falando de 2 elétrons ou 2 prótons, duas situações. Beleza? Então, tá, diferenciou. Então, olha só. Falou da distância, que a força é inversamente proporcional. Por que a demora aqui? Gente, isso aqui é Enem. Vamos imaginar que você está lá na hora, fica nervoso. Então, faz isso, tá? Faz isso. Aqui ele falou sobre a inversa, que as grandezas são inversamente proporcional. Aqui ele fez uma comparação, mas ele limitou as quantidades
né? 1 quilo em 1 coulomb. E aqui ele falou de uma diferençazinha, né? De uma força ser sempre atrativa, a outra não. Beleza. De acordo com as informações do texto anterior, é correto afirmar aqui. Letra A, a força elétrica entre dois corpos eletrizados é sempre maior. Primeiro, essa palavrinha sempre em física é um perigo, hein? Sempre maior do que a força gravitacional existente entre eles. Muito cuidado, porque ele ficou esse trecho todo aqui, ó, meio que comparando. Olha só, décimo de bilionésimo do Newton, bilhões de newtons, né? Décimos. Então, meio que ele fez o quê? Ele está tentando te confundir. Por quê? Porque eu posso dar um exemplo diferente disso aqui. Eu posso fazer o quê? Está falando de 1 metro. Eu posso fazer o seguinte. Como eu comentei aqui, eu posso falar de 1 milímetro. Não dá para colocar 2 esferas de 1 quilo a 1 milímetro de distância, não? Dá, ué. Dá até menos. Dá até menos. Vou encostar? Vou encostar. É massa. Não tem problema encostar. É massa. Carga elétrica, não. Carga elétrica eu não posso encostar. Se eu não posso encostar, eu vou ficar o mais próximo possível. Então, sempre maior, a elétrica sempre maior, vão diminuir a elétrica? Ótimo. Vão diminuir a elétrica? Diminui drasticamente aqui, ó, a quantidade de carga. Aumenta drasticamente a distância. Acabou. E para cada aumento de distância, você vai ter o quê? Uma força cada vez menor. E quando você diminuir a carga, você vai diminuir ainda mais a força. Agora, vão aumentar a força gravitacional? Vão. Vão aumentar a massa. Vão diminuir a distância. Que aí você vai ter o quê? 2 vezes maior. Vai aumentar pra caramba a minha força gravitacional e vai diminuir pra caramba a minha força elétrica. Então, eu não posso afirmar isso aqui, ó. E cuidado, que eu acho que essa afirmativazinha aqui, ela é perigosa, né? A pergunta é capciosa, como disse o outro. B. A força elétrica que os prótons do núcleo de um átomo exercem sobre cada um dos elétrons desse átomo é repulsiva. Próton repelindo elétron, né? Não dá certo isso aqui, né? A força elétrica, perdão, de repulsão entre os prótons aglomerados, não pode, pandemia, não pode aglomerar, no núcleo de um átomo estável é muito pequena. Bem, não tem força nenhuma pequena no núcleo, tá? Núcleo, você quebrar um núcleo é uma coisa difícil, ok? Ainda mais escrito assim, né? Difícil de entender. Núcleo, ok? D. A repulsão elétrica entre dois núcleos atômicos dobra de valor quando a distância entre os átomos dobra. Dobra? Olha a fórmula aqui, ó. A força é inversamente proporcional à maldade aqui. Ele falou isso no primeiro parágrafozinho aqui, ó, da relação inversa com o quadrado da distância. Então, como é que pode dobra? Está tentando te pegar aqui, você está distraído. Beleza? E a última aqui, a atração elétrica entre íons opostos de um sal, íons, vou pegar um sal qualquer, vou pegar o comum, né? De um sal, íons, né, dissolver aqui, reduz drasticamente de valor quando esse sal é jogado em água. Pode ser 81 vezes menor? Por que eu estou perguntando se pode ser 81 vezes menor? Porque ele falou isso aqui no enunciado. Não falou muito à toa, né? Não falou isso aqui à toa. Então, tenta meio que... Eu sei que a questão é tranquila, cara, chega, já entendi, tá? Só que o Enem, ele tem uma receitazinha que é impressionante, cara. Ele sempre faz isso aqui. Então, às vezes ele coloca algumas coisas aqui que você não, eu estudei isso, é verdade. Isso acontece mesmo. Mas você olhou se está de acordo com o contexto aqui da questão? Você passou, olha só, ele fala no enunciado, meio que o cara, imagina o cara que tá, você está tentando pegar, você tem que entrar na cabeça do cara que fez a prova. Ele colocou esse enunciado aqui, ele vai ter que elaborar umas alternativas no final. Então, ele mencionou distância quando? Aqui, dobra, não. Ele falou que é inversamente proporcional ao quadrado. Ele falou isso aqui na água. Por que ele falou do nada? Ele falou da água, esse valor é 81 vezes menor. Ele tinha que mencionar isso em algum lugar. E mencionou aqui na letra E. Beleza? Tranquilos, então? Bem, isso aí encerra a parte
a parte no caso aí, encerra a parte da frente C, módulo 1, né, de eletrização. Ok? Próximo conteúdo, campo elétrico. Beleza?